Sejam muito bem-vindos ao Somatize, eu sou a professora Edna e hoje eu vou resolver uma equação trigonométrica. Quem me pediu essa questão foi o Giovanni Oliveira. Ele comentou aqui em um vídeo no YouTube e pediu para que eu fizesse essa questão para ele. É muito simples, Giovanni. Olha só, é uma equação trigonométrica que ele fala o seguinte: quer saber qual o valor de x cujo cosseno do dobro desse valor menos π sobre 6 é igual a menos meio. Bom, e tem um intervalo aqui, esse x não vai estar dentro de todo o ciclo trigonométrico, não. Ele vai estar entre π sobre 6 e π. Então Giovanni, o que a gente tem que pensar? Uma das coisas que nós temos que pensar é quais são os ângulos cujo cosseno é igual a menos meio e quais deles se encaixam dentro desse intervalo. Então, são duas ideias. Então, primeiro passo. Nós normalmente decoramos aquela tabelinha de 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, todo mundo com raiz, né? Que são os arcos notáveis, 30, 45, 60. Vou deixar o vídeo aqui linkado para você que não sabe do que eu tô falando assistir. E aí, nós temos o seguinte, o ângulo de 60 graus tem cosseno igual a meio, tá? Só que aqui é menos meio. Então, o que acontece? Nós temos o ciclo trigonométrico. Então, ó, vou falar dele aqui rapidinho. Então, na horizontal, nós temos o eixo dos cossenos. Na vertical, nós temos o eixo dos senos. Então, temos o ciclo trigonométrico e tô falando que o cosseno, que é igual a meio, não negativo, meio, seria 60 graus. Tá aqui. Lembrando que o ciclo trigonométrico, ele vai de 90 em 90, né? Começa do 0, 90, 180, 270, 360. E aí, como que nós vamos fazer para saber qual seria o ângulo que o cosseno é menos meio e não meio? Bom, o cosseno, ele é negativo no segundo e terceiro quadrante, porque o cosseno tá nessa reta aqui na horizontal, então ele é positivo no primeiro quadrante e no quarto. Lembrando que nós fazemos assim, ó, 1, 2, 3, 4. Então, no primeiro quadrante e no quarto quadrante ele é positivo e no segundo quadrante e terceiro quadrante o cosseno é negativo. Então, esse ângulo tem que ser desses quadrantes, tá? Pelo menos a estrutura, não digo o valor de x, mas o ângulo que eu tenho que encaixar aqui, porque aqui eu preciso encaixar um ângulo que o cosseno deste ângulo é menos meio. Então, obrigatoriamente, esse ângulo tem que ser ou do segundo quadrante ou do terceiro quadrante, tá? Ainda nem falei da restrição, calma aí. Aí, como que eu vou saber quem seria o representante dos 60 nesses dois quadrantes? Por quê? O ângulo, vou colocar aqui, ó, uma referência. O ângulo de 120 graus, ele tem o mesmo valor que o ângulo de 60, para cosseno, seno, as relações, né? As razões trigonométricas. Então, só que o cosseno, por exemplo, como o 120 está no segundo quadrante, o cosseno, em vez de ser igual a meio, é menos meio. A mesma coisa vai acontecer com o ângulo aqui embaixo de 240. O 240, ele é um representante dos 60 graus no terceiro quadrante. Já no quarto quadrante, se a gente for pensar no representante dos 60 no quarto quadrante, é o 300 graus. Porém, 300 graus vai ter o mesmo cosseno de 60, o mesmo cosseno positivo, igual a mais meio. Então, não nos interessa. Então, não vai ser 300 graus, não vai ser 60 graus, tá? Porque seriam valores positivos e eu quero negativo.
Ah, Edna, mas de onde você tirou que é 120, de onde você tirou que é 240? Sempre para a gente saber qual seria, digamos assim, o representante, né, o parzinho, né, do ângulo dos três, né, do 60 ou do 30 ou do 45 graus, nós vamos sempre subtrair, é a diferença para o eixo horizontal. Então, por exemplo, aqui eu tenho 180 graus. Então, ó, 180 graus para 120 graus, olha, qual que é essa diferença? De 120 para 180 são quantos? 60 graus, certo? Sempre assim. Mesma coisa aqui, ó. De 180 até 240, qual que é essa diferença aqui, ó? 60 graus, tá? Então, por isso, esses valores. Mesma coisa para cá seria, ó, 300 para 360, a diferença é de 60 graus. Sempre para o eixo horizontal. Não vai pensar, 240 para o 270 faltam 30, mas nunca é esse da vertical, tá? Bom, então, já sei que o ângulo, os ângulos cujo cosseno, né? Os ângulos, estou pensando aqui nesse todo, digamos aqui assim, tá? Esse ângulo, cujo cosseno é igual a menos meio, eu tenho duas opções. Quais seriam elas? Esse todo aqui, ó, poderia ser 120, ou esse todo poderia ser 240, porque os dois teriam cosseno menos meio. O meio é o mesmo valor do 60, então todos têm o valor de cosseno igual, que é meio, porém esses dois é negativo, igual assim, né? Vai ser o oposto, né? Vai ser o meio, o mesmo valor modular, digamos assim, né? Meio, só que porém negativo. Aí agora eu vou ter que pensar na restrição. A restrição fala que o meu x tem que ser entre π sobre 6 e π. E aí aqui eu tô falando só de grau, né? Aqui já tá em pirdianos. O ideal é a gente ou trabalhar só com grau ou trabalhar só com pirdiano. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com grau, tá? Eu acho mais entendível, digamos assim. E aí eu vou lembrar o seguinte, que esse π é 180 graus, né? Que é o π radianos. Então aqui, ó, o nosso 180 graus é π. Então quando eu falo π sobre 6, eu estou falando 180 graus dividido por 6. Então 180 graus dividido por 6, isso é 30 graus. Então, vamos entender a restrição. Qual deve ser o valor de x? O valor de x, tá? Cuidado que não é necessariamente essa estrutura. O valor de x, ele pode estar entre 30 graus e 180 graus. Então, na hora de responder, vai dar 210. Não, porque aí tá fora do intervalo, tem que ficar atenta a isso, ok? Então, vamos voltar para o que eu tinha aqui. Bom, eu vou escrever esse π sobre 6 aqui, ó, como 30 graus, uma vez que eu tô falando de grau, e lá na resposta, no final, eu coloco em radianos de novo, tá? Porque se a equação foi dada em radianos, ela quer a resposta em radianos, mas eu prefiro trabalhar com grau e no final eu mudo de novo. Então, a equação aqui, ó, eu posso falar que ela é assim, ó. Cosseno de 2x menos. Quem que é π sobre 6? O π é 180 graus. 180 graus dividido por 6. Então, 180 dividido por 6 é 30 graus, ok? Então, a equação, novamente, tá aqui, ó. Então, é cosseno de 2x menos 30 graus igual a menos meio. Então, voltando ao que nós falamos ali, eu estava procurando, né, esta expressão, certo? Que o cosseno desta expressão fosse igual a menos meio. Então, nós temos duas hipóteses pensando em um ciclo trigonométrico, tá? Se eu tivesse dado mais voltas, eu teria mais hipóteses, tá? Que tem que ficar claro isso. Então, pensando em uma volta no ciclo trigonométrico, eu teria a opção de 120 graus ou 240 graus. Então, vamos lá. Isso aqui, então, ó, 2x menos 30 graus pode ser 120 graus. Olha o que eu tô fazendo. Porque se aqui
se essa parte está escrito 120 graus, eu teria cosseno de 120 graus igual a menos meio. Ok? Ok? Então, eu estou falando que o que está aqui dentro poderia ser 120 graus. Aí eu caio, olha só, numa equação de primeiro grau. E aí eu resolvo. 30 graus eu vou juntar com 120. Lembrando que ele troca a operação, então tá aqui subtraindo, vem para cá somando. Então, ó, 120 mais 30 graus. 2x vai ser 150 graus. O ângulo que eu estou procurando, o dobro dele é 150, quer dizer que ele é 150 dividido por 2, 75 graus. Então, olha só que interessante, achei um valor de x, 75 graus. Aí eu olho lá na restrição se me interessa, se tá, né, dentro do que é possível. Então, 75 graus está entre 30 graus e 180 graus? Sim, está. Então, 75 graus é uma resposta, tá ok? Vamos pensar na outra, porque eu ainda tenho que responder em pirra de anos. Então, eu vou transformar, mas primeiro vamos só enxergar a resposta e eu já faço essa transformação. Poderia ter mantido sempre em π? Poderia, mas aí eu tenho que ficar trabalhando com fração aqui. Eu particularmente prefiro não, tá? Mas se você aí prefere fazer, à vontade. Bom, por que eu fiz esse risco aqui? Falta a segunda resposta, que é quem? 240 graus. Então, eu fiz aqui a opção, ó, disso aqui ser igual a 120. Mas, se fosse 240 graus, o cosseno de 240 graus também é igual a menos meio. Então, vou fazer essa segunda continha, né? Então, ó, 240 graus também seria certo, tá? Cadê meu pincel azul, Edna? Tá aqui. Então, olha só, vou fazer aqui 2x menos 30. Vou colocar aqui de azul, porque o verde é muito fraquinho. Então, 2x menos 30 graus também poderia ser 240 graus, ok? Resolvendo do mesmo jeito que tá aqui. Então, ó, 2x é igual a 240 graus mais 30 graus. 2x é 270 graus. O dobro do x é 270, então o ângulo que eu quero é 270 dividido por 2, 135 graus. Então, vamos de novo olhar no resultado. 135 graus está entre 30 e 180 graus? Está. Então, ó, as nossas duas respostas vão ser essas: 75 graus e 135 graus. Se fosse em grau, já tinha acabado, né? Bom, professora, mas olha só, você falou que usou só uma volta do ciclo trigonométrico. Será que se eu der mais uma volta, será que eu ainda não tenho mais uma resposta? Vamos tentar? Ficou na dúvida? Bom, o ângulo, a primeira volta vai de 0 até 360. Vou dar mais uma volta, ou seja, eu vou caminhar mais um pouquinho até chegar aqui no 120 de novo, né? Ou seja, eu vou andar 360 graus mais 120. Então, ó, repare, 360 graus mais 120. Eu vou ter 480 graus. Então, o cosseno de 480 graus também é menos meio, ok? Também é. Mas, será que na hora que eu jogar nessa equação vai cair aqui dentro? É esse que é o detalhe, é isso que eu tenho que pensar. Vamos tentar? Então, deixa eu pegar meu amarelinho aqui para fazer com o amarelo. Fazer aqui nesse cantinho. Então, colocando igual a 480 graus, ó, não sabemos se vai estar dentro do intervalo pedido. Não é que não pode, não é que não seria a resposta, mas dentro desse intervalo talvez não seja, tá? Então, vamos lá, 480. Então, aqui dentro, 2x menos 30, será que pode ser 480? Né? Será que vai cair dentro do intervalo?
Então, 2x é igual a 480 mais 30. 2x é igual a 510. E o nosso x vai ser 510 dividido por 2, que vai dar o quê? 250, 255. Então, olha só que interessante. 255 já não está mais no nosso intervalo, porque o nosso intervalo vai de 30 graus até 180. Então, se eu continuar dando voltas, eu vou cair sempre em números maiores. Então, realmente, as nossas duas respostas vão ser só essas aqui que nós já calculamos. 75 graus e 135 graus, tá ok? Professora, mas como que a gente vai responder isso em pi radianos? Uma vez que a equação foi dada em pi radianos. Então, vamos lá. Vou pegar aqui meu vermelhinho. Sempre você vai fazer, dá para fazer isso com uma regra de 3 rapidamente, tá? Sempre você vai falar que 180 graus é igual a π, o ângulo que você quer vai ser x, tá? Então, olha só, deixa eu apagar esse ciclo trigonométrico aqui, para fazer aqui. Então, ó, 75 graus, eu vou fazer aqui, ó. 180 graus é π radianos. Quero saber 75 graus. X. Regra de 3, simples, diretamente proporcional, tá? Vou multiplicar cruzado. Eu vou ter aqui, ó, 180 vezes x e 75 vezes π radianos. Então, 75 π radianos. Então, nosso x, como tá multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, 75 π radianos dividido por 180. Então, na prática, é só pegar o ângulo, colocar um π e dividir por 180. Então, olha aqui, ó, e simplificar, tá? Então, 75 e 180 dá para dividir por 5. 75 dividido por 5 vai dar, deixa eu pensar, 7 por 5, 1, sobra 2, 25 por 5, 5, 15. Então, aqui vai dar 15, e 180 dividido por 5, 18 por 5 dá 3, sobra 3 e 5, 15, sobra 3, 30 por 5 dá 6, 36. Então, dividindo por 5, ficamos com 15 π sobre 36. Ainda dá para simplificar por 3. Simplificando por 3, 15 dividido por 3 dá 5, 36 dividido por 3 dá 12. Então, nossa resposta final, porque agora já não vai dar mais para simplificar, é 5π sobre 12, tá? Então, esses 75 graus aqui, ó, vão ser 5π sobre 12, ok? E aí, vamos fazer do mesmo jeito com esse valor aqui de 135. Então, o que nós fizemos aqui, ó? Basta colocar o ângulo com π dividido por 180. Então, nesse caso aqui, 135, vamos pegar ele, 135, colocar um π e dividir por 180. Vamos simplificar, né? Então, aqui dividido por 5, 180 por 5 deu 36, 135 por 5, 13 dividido por 5 dá 2, sobram 3, 35 dividido por 5 dá 7, 27. Dá para simplificar de novo por 3, 27 dividido por 3 vai dar 9, e 36 dividido por... Não, dá para simplificar mais rápido ainda, ó. Peraí, voltando. Vou simplificar por 9, porque senão vou simplificar mais uma vez. Pode ir 2 vezes também, não faz diferença, né? Aqui estava 27 e aqui 36. Então, dividindo por 9, 27 dividido por 9 dá 3 e 36 dividido por 9 dá 4. Então, nossa resposta final, nossa segunda e última resposta é 3π sobre 4,
que é os 135 graus. Então, o Giovanni, perdão. Giovanni, resposta para a nossa equação. Em graus, 75 graus e 135 graus. Em pi radianos, que foi o dado em pi radianos, 5π sobre 12 e 3π sobre 4, tá? Colocando bonitinho, né, como uma solução. Vamos colocar aqui rapidinho. Nossa solução é 5π sobre 12, 3π sobre 4. Então, colocando aqui uma solução bonitinho para terminar esse problema. E é isso, não foi tão rápido assim, mas eu espero que você tenha entendido todo o esquema dessa questão. Beijão, Giovanni. Giovanni?